Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Amai os vossos inimigos. E a palestrante da noite é a nossa amiga Cleo. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento e a todos os ouvintes. Que a paz de Jesus se faça presente neste momento em nossos corações, em nossos lares e em todos os nossos caminhos. Que a luz divina da sabedoria maior possa guiar os nossos passos para que possamos seguir caminhando, evoluindo cada dia mais. Que ilumine a nossa amiga Cleo, a palestra de hoje, e que possamos compreender as suas lições e passarmos a utilizá-las no nosso dia a dia para nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado à Casa Espírita Genk, Grupo Espírita Nossa Casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos de todos os males, tanto do corpo como do espírito. Muito obrigado pela oportunidade de estar vivo neste momento, encarnado. Que assim seja. Olá, eu sou a Cleo e venho com muita alegria falar com vocês nessa oportunidade maravilhosa que Deus me dá. Quero saudar os dirigentes dessa casa, os dirigentes encarnados e desencarnados, os nossos amigos espirituais que colaboram com a gente nessa missão. E dizer assim que nós não sabemos muita coisa, pelo contrário, quando a gente acha que sabe muito, aí aqui a gente não está sabendo nada, né? Mas falar sobre o Evangelho de Jesus, ou de temas ligados ao Evangelho de Jesus, aquele que ele tem nos ensinado ao longo dos séculos, é uma alegria, um privilégio ímpar, né? E eu me sinto privilegiada mesmo. Depois de pensar muito, eu escolhi um tema que eu sempre falo. Não é que eu escolha, me parece que isso vem sempre me chamando a atenção. E quando eu vejo, eu estou falando sobre esse tema, que é amai os vossos inimigos. Nós, às vezes, podemos ser pretensiosos quando achamos que não temos inimigos, né? Mas a verdade é que nós estamos caminhando há muito tempo nessa estrada. E nem sempre fomos bonzinhos, nem sempre plantamos boas sementes. E, consequentemente, as más sementes que nós plantamos podem ter gerado resultados não muito agradáveis. E nós viemos nesse mundo encarnados como seres humanos para nos relacionarmos. Não haveria nenhum sentido se vivêssemos isolados
como ermitãos, né? Sem se relacionar com ninguém, porque aí não há mérito, não há desafio. A convivência diária é o que é o grande desafio. Então temos que sempre lembrar que o mal que às vezes nos ocorre, ele vem sempre como um remédio ou como um sinal. Diria que é uma trombeta que está, um alarme que dispara. Todas as vezes que a dor me visita, ela tem um propósito. Ou para me realinhar comigo mesmo, frente àquele ambiente em que eu vivo, ou frente à minha missão, ou para me dar a grande oportunidade de reparação de um suposto mal que eu tenha feito. Mas os inimigos que nós angariamos ao longo do caminho, muitas vezes eles são de conhecimento nosso, mas a maioria não é. Existem inimigos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, em vidas pretéritas. E que, como lhe é dado o livre-arbítrio, eles continuam nessa situação de inimigos e se comprazem por causa do seu orgulho e da sua fraqueza em nos perseguir. Isso eu estou falando independente da condição que o inimigo esteja, encarnado ou não. Muitas vezes você se depara com algumas pessoas e você não tem explicação plausível para aquela energia que é gerada naquele encontro. Muitas vezes você encontra uma pessoa e é um prazer imenso estar com ela. Você nunca a viu, você nunca teceu comentários sobre nada com ela e nem ela com você. Você não viveu nenhuma experiência com ela e, na verdade, é uma delícia estar com essas pessoas. Existem pessoas, eu, por exemplo, que que convivo com pessoas, mas não presencialmente, virtualmente. Pessoas com quem eu só falo por telefone. E quando eu falo com essas pessoas, elas me chamam, é uma alegria. Eu fico, se precisar, horas conversando com elas. Sem me cansar, sem se tornar enfadonho, sem me preocupar com o que está em volta, porque eu estou focada ali, porque é muito bom estar com ela. Repare bem, eu não a conheço pessoalmente. Que energia é essa? É uma energia advinda de experiências passadas, que deixaram na gente essa sensibilidade para o bom, para a amizade, para o bem-querer. A voz dessa pessoa hoje, a entonação, o sentimento dela nos alcança independente da forma presencial. A mesma forma ocorre o contrário. Muitas vezes você tem contato com algumas pessoas que também você não conhece e até virtualmente você não se sente muito bem. Mas quando presencialmente a coisa é mais grave. Existe uma repulsa inconsciente do teu espírito para com aquele outro espírito. O que é isso? Experiências passadas. Quando nós observarmos isso sem nenhuma causa aparente, o porquê disso, devemos logo imediatamente recorrer à oração, pedindo sustentação dos bons espíritos para que nos propicie oportunidade junto àquela criatura, para que possamos equilibrar ou realinhar essas energias, porque algum motivo tem. Eu estou sentindo aquilo por algum motivo. Ela não me fez nada que eu saiba. Não existe um motivo evidente para que eu tenha aquela reação. Mas bem nesse capítulo do Evangelho diz que o inimigo faz bater as cordas do seu coração de forma diferente daqui um amigo. Quando você vê um amigo, o seu espírito se alegra. Quando você encontra com um inimigo, ele se fecha.
ou traz à tona o que antes foi coisa bem mais grave. Então devemos recorrer à oração pedindo a assistência dos bons espíritos e também a oportunidade, porque às vezes a oportunidade ela vai chegar, mas não se faz um milagre do dia para a noite. É preciso estar disponível para o bem, é preciso estar à disposição. Eu sempre digo assim, que uma encarnação só não é bastante para que consigamos realinhar essas energias, visto que somos devedores e muitas vezes de grandes quantias, não é? O preço é alto, mas como Deus é misericordioso, eu tenho visto, eu tiro por mim mesma, que quando você está à disposição, a oportunidade chega. Você tem que estar aberto. Eu sempre dou um exemplo. Sabe aquele pessoal que está na beira da estrada? Escrito assim, chapa, debaixo das árvores, aí na beira da Dutra. Principalmente eu tenho visto. Em grandes rodovias, onde o fluxo de grandes caminhões e grandes cargas se fazem mais presentes. Porque normalmente a pessoa que tem uma carga para entregar de São Paulo ao Rio, ela às vezes não sai de São Paulo já com um ajudante. Né? O caminhão é carregado, ele vai dirigindo aquele caminhão para um certo destino. Só que ele vai chegar lá e ele precisa de alguém para ajudar a descarregar. Isso chama-se chapa, auxiliadores desses fretes, né? Desses caminhões, desses motoristas, aliás. E quando você se coloca como disponível para esse tipo de serviço, você precisa, obviamente, estar no lugar certo para que aquilo se faça realizar. Se eu estou pretendendo ganhar o meu dinheirinho como chapa, como auxiliador de descarregador de caminhão ou carregador de caminhão, eu não vou ficar lá numa praça de uma cidadezinha do interior, porque jamais vai acontecer isso para mim. Então eu tenho que estar disponível no lugar certo, ou seja, na convivência diária. O lugar é a convivência diária. E para que você seja contratado para executar o seu trabalho e ter o seu mérito depois, é preciso estar à disposição, de verdade. É preciso identificar. Olha aqui, eu sou chapa. Sentar abaixo de uma árvore na beira de uma dutra sem dizer o que você está fazendo ali, pode ser que alguém passe, mas pode estar te convocando para outro serviço. Então, estou aqui para servir. Para servir. Não importa se seja amigo ou inimigo, parente ou não parente, vizinho ou não, conhecido ou desconhecido. Estou aqui para servir. Então, os meus inimigos normalmente não se apresentam propriamente como inimigos. É no decorrer da convivência que eles se apresentam nessa condição. Às vezes uma palavrinha de nada é o suficiente para despertar aquela animosidade. E depende de como eu reajo diante dessa aparente animosidade para que aquilo cresça ou desapareça, para que aquilo aumente ou vá sendo amenizado. E se nós estamos à disposição, devemos dizer, Senhor, eis-me aqui. Não é como Maria fez. Maria disse, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só estou a seu serviço. É confiar. Fazer o melhor confiando. Não existe história no mundo de que alguém tenha feito bem e não tenha tido o seu retorno de luz. Nós, muitas vezes, somos imediatistas, queremos que o retorno venha de forma imediata, e isso é orgulho. Mas eu sirvo já com aquele interesse de que alguém me retribua, alguém reconheça. E aí já perde o mérito, né? Então, quando você perceber que há uma dificuldade num relacionamento, que você já fez tudo, né? E aquilo não se resolveu,
persista. Porque às vezes a prova, acho que vocês já sabem qual é a diferença da prova e de expiação, não é? Prova é quando você já está bem resolvido, né? Quando você, na escola, por exemplo, você estudou tudo que tinha que estudar, sabe, de cor e salteado, porém é preciso ainda fazer a prova. Não, professor, mas eu já sei tudo, quer ver? Não, mas tem que fazer a prova. É a norma, regras. Assim é na nossa existência planetária. A prova. E a prova o que é? A prova normalmente é escolhida por nós mesmos. Eu escolho. Olha, eu tô ótimo, mas eu quero ver mesmo até que ponto eu tô ótimo nisso. E aí eu tenho sendo provada. Eu sempre tive dificuldade com orgulho, e então eu quero uma prova para ver se eu realmente tô bacana, né? Aí vem situações que te colocam na humilhação, te colocam no desprezo das pessoas que você ama, enfim. Às vezes eu digo assim, eu tenho dificuldade com a ingratidão, então eu quero voltar e ter experiências nessa área. E aí você vai ter experiências nessa área, com certeza. E a prova vai dizer como você se saiu, que nota você tirou frente àquele desafio. E os inimigos nada mais são do que belos instrumentos. Por isso Jesus pediu, amai os vossos inimigos também. Porque você vai estar se preparando ou vai estar desenvolvendo uma assistência, uma estrutura para você vencer as suas provas. E expiação é quando você encontra uma pessoa que te faz sofrer muito e, consequentemente, aquilo é porque simplesmente a lei do retorno. Você tem que pagar com a mesma moeda, né? Eu deixo claro aqui que nem sempre tem que ser assim, mas na maioria dos casos, como dizia a lei antiga, né, de Moisés, olho por olho, dente por dente. Jesus veio depois trazendo amor nessa circunstância, e é o que ele pede aqui: amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. É tão legal, gente, é tão maravilhoso você poder fazer o bem a uma pessoa que você sabe que não gosta de você. Você sente que ela não gosta de você. Mas você não se deixa contaminar. Você luta com todas as forças, pede para os seus mentores, para os seus anjos guardiões te ajudarem. E você, quando menos percebe, aquelas oportunidades de servir ao inimigo, elas brotam do nada. E tá aí a grande oportunidade, pagar o bem. Pagar o mal com o bem. Como é que você acha que isso vai ter? Qual reação que isso vai ter no coração daquele que te fez mal? Ele vai se constranger e ele vai ficar com dificuldades de ter para com você aquele mesmo sentimento de maldade. Porque você deu o melhor. Olha, veja bem aqui, tem que ser dar de coração, fazer de coração. Sem lembrar, tá vendo? Sem pensar assim, tá vendo? Você me trata mal, mas olha como eu sou legal, eu te trato bem. Aí não, aí é orgulho, não vale nada. Tá te expondo ao ridículo, porque não vai ter nenhum resultado positivo. Mas se você faz aquilo de coração, só com o simples propósito de fazer o bem, e também com o propósito de trazer aquele irmão das sombras para a luz. Porque se você consegue plantar o amor no coração dele com relação a você, você já dissipa uma porção de sombras que vai impedir que ele continue espalhando o mal. Porque está no seu coração. Cada vez que você limpa um tiquinho um coração, é sujeira menos ali nele. Pega o espanador, vai tirar um pouco da poeirinha daquele coração, com uma palavra, com uma compreensão frente à atitude ruim que ele teve, com omissão de comentários maldosos. O mal não merece comentário, não é? Sempre na escola de aprendiz de evangelho, vinha assim, o mal não merece comentário, o mal não merece comentário. E aquilo gravou em mim, né? E eu tenho, assim, tido experiências na minha vida que o bom Deus tem me dado,
de lidar com propensos inimigos. E graças a Deus eu acho que eu tenho tido sucesso. Porque quando eu não consigo fazer o bem por falta de oportunidade, eu tenho conseguido me isentar de ficar lembrando, de amargando, né? Eu não sou perfeita. Eu diria assim que eu fico sim magoada, que eu fico sim triste. Mas dura lá 1, 2 dias, máximo 3. Fala assim, ó. Se alguém vos fere a face direita, apresentai-lhe também a outra. Mas quem de nós humanos vai ter essa capacidade, essa humildade, essa grandeza que Jesus tinha? Ele quer dizer aqui que, se alguém te fere, não procure ferir o outro da mesma forma. Se alguém te faz o mal e você se magoou, tudo bem, você é humano, se magoe sim, mas não permita que aquela mágoa, aquele ressentimento, fique por muito tempo na tua vida, no teu coração, porque você é o primeiro a se envenenar. E hoje, por mais que a gente diga, nossos tempos modernos, nós continuamos aqueles seres pré-históricos em termos de sentimento, de moralidade, porque você tem visto, nós temos a oportunidade de ver nas mídias, nas notícias, como as pessoas estão desequilibradas. Por muito pouco mesmo, elas se afundam no lodo, né, do desequilíbrio e acabam estando comprometidas, né, por longas encarnações, por causa daquele desequilíbrio imediato, momentâneo, né? E que você não teve forças para superar. Porque você não orou nem vigiou, você está andando aí como se estivesse passeando no parque. Cuidado! Você é presa fácil. Nós temos aqui, nesse item aqui, os inimigos desencarnados. Lembra quando eu falei do livre-arbítrio? No começo, muitas vezes o inimigo reencarna e vem nos apoquentar encarnado, na figura de um parente difícil, num agregado que chega sem te avisar, num filho problemático, numa relação entre casais desequilibrada, e ele se faz presente ali. Ninguém está aonde está, vivendo o que está vivendo por acaso. Para tudo há um propósito. E a dor jamais vem para destruir, ela vem para te avisar, te chamar a atenção que algo não está bom, que nós temos que repensar. Por que aquele parente difícil é tão difícil? Por que eu não consigo ajudar? Por que existe tanta ranhuras? Por que a nossa relação é tão cheia de espinhos? Mas voltando aos inimigos desencarnados, e há pouco tempo agora falei para vocês que nós temos que orar e vigiar, porque existe o livre-arbítrio e tem aqueles que podem optar por reencarnar ou não. Existem aqueles que alimentam no seu coração um ressentimento tão forte que ele prefere estar desencarnado, que é mais fácil de encontrar. Então ele passa reencarnações e reencarnações, oportunidade de reencarnar, e ele deixa passar porque ele quer estar fora do corpo, porque ele acha mais fácil. E aí ele vem manipulando energias, ele vai vigiando você, ele vai percebendo as suas fraquezas, e não é o inimigo que ele adentra forçosamente na sua vida, é você que deixa a porta aberta. Gente, veja bem, você deixa a porta aberta e não quer que o ladrão entre? Você vai dormir à noite e deixa tudo escancarado? A oportunidade faz o ladrão, não tem esse ditado? Deixar a porta escancarada é não vigiar, não orar, não lutar para se transformar em pessoa melhor a cada dia. Eu falo isso, eu me emociono, porque é a necessidade urgente da nossa geração, dessa humanidade que está aí, necessitadíssima de melhorar-se, necessitadíssima de ser pessoas melhores, necessitadíssimas de limpar o coração e serem pessoas bem, pessoas sem mágoa dentro de si, pessoas sem egoísmo, sem orgulho, sem vaidade extrema.
Ainda ontem, ouvindo uma mensagem no WhatsApp, alguém dizia sobre o orgulho, que o orgulho te faz você esquecer o bem que o outro fez. O orgulho faz esquecer aquele que te ajudou quando você precisava. O orgulho faz você humilhar aquele que um dia te exaltou. O orgulho é a praga, a erva daninha. Se eu não tenho orgulho, eu não me ressinto, eu não me lindro. Olha, se eu não tenho orgulho, sou capaz de ouvir um bom conselho sem me magoar, ou sem achar que você que está querendo ser o bambambam, ou sabe tudo. Se eu não tenho orgulho, eu sou capaz de aceitar um bom conselho, aceitar um abraço, uma ajuda, sem pré-julgar você. Se eu não tenho orgulho, eu não julgo você pelo que você tem. Eu louvo a Deus pelo que você tem. Eu agradeço a Deus pela sua vitória, pela sua prosperidade. Mas o orgulho não. O orgulho, ele é gerador da inveja. O orgulho é o gerador das diferenças, dos preconceitos. O orgulho faz com que eu ache que eu tenha essa ilusão besta de que eu sou melhor do que o outro. O orgulho muitas vezes não deixa nem perceber que eu estou doente. Imagina eu doente? Isso é feio. Eu não posso admitir que eu estou doente. É fraqueza. Gente, que isso? Mas voltando de novo, eu vou e volto. Os inimigos desencarnados nos pegam nas nossas fraquezas, nesse orgulho besta que eu tenho dentro de mim. E aí muitas vezes eu abro a porta e começa uma discussãozinha besta dentro da minha casa. O inimigo está presente, está vigiando, orando que nem uma cobra venenosa, astuta, E ela percebe ali aquela fraqueza em mim. Que eu sou estúpido, que eu sou agressivo, que eu sou violento. E aí ele simplesmente diz, vai por aí mesmo. É nesse caminho que você tem que ir. Vai tomar força. Você vai ficar calado? Você vai deixar essa pessoa falar isso com você? Você não vai reagir? Percebeu? O inimigo, ele é astuto. Ele já estudou todas as suas fraquezas, suas fragilidades. E sabe aonde te atacar. E aplaude quando você cai na armadilha. Muitas vezes o inimigo te encontra, não precisa nem te ver. Ele visita o teu ambiente doméstico, ele visita o seu ambiente de trabalho e te acha ali. Porque alguém já ouviu falar sobre egrégora? Egrégora é a energia que fica impregnada no ambiente onde você convive ou já esteve, ou um fato ocorreu. Numa casa onde se costuma ter muitos gritos e xingamentos, desequilíbrios de toda ordem, acusações descabidas, agressão física, ou situações onde você manipula o outro, ou um ambiente onde você ficou maquinando fazer um mal para outra pessoa, aquela energia fica impregnada nas cortinas, nas paredes, no chão, no teto, com a sua assinatura. É difícil te encontrar? Não. E aí você é vítima de você mesmo também. É como eu querer que minha casa esteja cheirosa, se eu não limpo, se eu não passo um cheirinho, se eu não cuido, se eu não boto lá um incensinho. Eu falo isso porque eu sou muito assim, eu gosto de um incensinho, eu gosto de um cheirinho, casinha limpinha, é tão bom. Né? Mas se eu não faço isso, como é que eu vou querer que minha casa tenha um bom cheirinho? Então, eu vou ter que conviver com aquilo, concorda comigo? Então, eu sou vítima de mim mesma. Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, é para o seu próprio bem. Quando eu quero bem, o inimigo não me alcança. Se ele me alcança, ele não tem acesso. É o fechar a porta. É ter cuidado de quando for dormir, fechar as portas e janelas. Porque o ladrão chega e não encontra condição de entrar. Existe uma barreira impedindo que ele tenha acesso ao meu lar, à minha casa, ao meu ambiente, à minha intimidade.
E muitas vezes um inimigo desencarnado precisa de nós, das nossas orações, dos nossos bons exemplos, da nossa caridade para com o próximo. Se ele vê você sendo caridoso com o irmão, ele vai dizer assim, não, eu não posso, aquela pessoa não é tão ruim assim, não, olha lá o que ela está fazendo, está auxiliando uma pessoa que ela nunca viu, olha, perdoou o irmão dela, olha ali, você viu que o cara falou para ela, não respondeu? Já não é aquela mesma pessoa que eu conheci no passado que fez aquilo comigo. Olha, a pessoa não está nem dormindo porque teve uma atitude que não foi bacana e ela não consegue dormir porque a consciência está pesada. É aquela pessoa do passado que me fez tanto mal? Não, ela mudou. E eu vou ficar aqui perdendo meu tempo, alimentando ódio, ressentimento, vivendo nas sombras? Eu vou sair daqui, eu quero melhorar também. Olha como uma coisa leva a outra. Então, quando você diz, Jesus fala, amai os vossos inimigos, ele abrange tudo. Não importa em que condição, em que estágio da existência você esteja, em que ambiente você esteja, encarnado ou não, desencarnado ou não. Né? Nós continuamos vivos. Então, toda vez que nós nos lembrarmos, ou nos referirmos aos nossos entes queridos, ou não muito queridos, principalmente aos não muito queridos, possamos fazer sempre bons comentários, emanar boas energias, né? E perdoar, conversar com os nossos mentores, ou estar no nosso silêncio, meditando, e pedir perdão. Você não sabe quem são seus inimigos, se eles estão do teu lado ali, se não estão te olhando, te vigiando, esperando uma oportunidade para te fazer o mal, ou simplesmente te pedindo perdão também. Ué, por que não? Como existem várias situações nesse plano existencial da gente, ora eu estou pedindo perdão, ora eu estou ofendendo, também acontece a mesma coisa no plano espiritual. Né? Então, façamos bons comentários, peçamos perdão, possamos libertar essas pessoas, saber dizer adeus, porque muitas vezes eu encarcero pessoas que já desencarnaram com meu orgulho, com a minha resistência do sofrer. Eu não admito a dor, eu não admito que eu perdi, sou diferente, tenho um orgulho tão grande que eu não posso perder ninguém. A minha dor é maior que todo mundo. Aí eu escravizo aquele ser sem libertá-lo, trazendo sempre da minha memória, chamando, clamando. Como da mesma forma eu escravizo quem está do lado encarnado, porque a vida do outro que está do teu lado não tem mais importância, só a sua, porque você está sofrendo demais pela perda do outro. Enfim, devemos nos preparar, porque mais cedo ou mais tarde, a hora que a gente menos esperar, nós somos tolhidos também da vida, ou somos atingidos com a perda de pessoas que nós amamos. Devemos pedir por todos aqueles que desencarnam todos os dias. São lastimáveis as condições com as quais eles desencarnam. Não precisamos conhecer ninguém. Devemos alimentar em nós um sentimento universal, o amor universal que nós estamos fadados a um dia conhecermos, que é amarmos-nos mutuamente a todos, independente da condição, se é parente, se não é parente, se me ama, se não me ama. Enfim, nesse estágio do amor universal, onde a humanidade vai um dia estar inserida, não vai haver mais inimigos. Pelo contrário, né? E se alguém te faz o mal, como eu disse no começo da conversa nossa, tente fazer o bem para ela. Sensação é maravilhosa você fazer o bem para alguém, principalmente para quem te feriu. Ou vamos supor que um dia você sinta que você fez o mal para alguém. E às vezes ela nem sabe. Ela nem percebeu. Mas a sua consciência te chama. Então corra, observe a sua consciência. O que precisa ser arrumado aqui? O que eu preciso fazer para fulano? Para fazer o bem a ele? Para reparar o erro que eu fiz? Quantos de nós voltamos ao corpo implorando essa oportunidade? Olha, eu fui negligente com fulano de tal, que eu quero voltar e tê-lo como filho, para que eu possa, no amor de mãe, de pai, recompensá-lo por tudo que eu deixei de dar, de amar. Quando estamos do outro lado, que a consciência nos é dada, sem véu nenhum, nós pedimos, imploramos essas oportunidades. Então vamos esquecer o mal que nos fizeram, vamos tentar fazer o bem, mas olha, eu tenho que chamar a atenção aqui para uma coisa. Os inimigos não existem só externamente. Os maiores inimigos são aqueles que nós cultivamos dentro de nós mesmos. Uma vez perguntou assim, uma criança perguntou para um sábio, olha, eu tenho 2 bichinhos.
Eu tenho um gatinho e eu tenho um leão. Qual dos dois eu devo alimentar para que ele cresça mais? Aí o sábio disse: você será responsável pela própria escolha. Aquele que você desejar que cresça mais, deve alimentar mais. Ou aquele que você alimentar mais é que vai crescer mais. Então, o que você quer que cresça dentro de você? A mágoa, o ressentimento ou a complacência, a leveza, a mansuetude? Quem que você quer que cresça mais em você? O perdão ou o ressentimento? Vai alimentar. Se você percebe, olha, eu digo uma coisa, nós não venceremos os nossos inimigos internos se nós não tivermos humildade de não os conhecermos, de olharmos para dentro de nós mesmos. Eu não quero isso para mim mais, vamos lutar então para tirar isso aqui. É preciso ter consciência, é desejar, querer, é estar à disposição, como o cara lá, o chapa lá. Pagar o mal com o bem, ou amar o vosso inimigo, não significa você estar se expondo de forma a dar oportunidade ao inimigo de ele te ferir. Não. Tem outra historinha, adoro contar a historinha. Na época do degelo, quando o globo terrestre estava passando por uma geleira muito grande, muitas espécies de animais estavam sendo dizimadas. Aí, por causa do gelo, né? Não tinha como se abrigar e tudo mais. Então, um dia a raça do porco-espinho estava sendo dizimada e não sabiam o que fazer. Aí eles tentaram várias estratégias. Ficaram debaixo de flocos de gelo para ver se... Não, estavam tudo morrendo de gelo. Aí, vamos então nos unir, grudar um no outro, porque a gente se aquece. Foi um desastre, porque eles de espinho se feriram, aquilo infeccionava, criava febre e morriam. Quem não morria de frio morria das consequências da proximidade extrema. Aí um outro porquinho espinho lá falou: posso falar? Que tal a gente ficar não muito longe nem muito perto? Como assim? Olha, veja bem, ficaram assim, nem muito perto e nem muito longe, sem se tocarem muito. E conseguiram sobreviver. Assim são as relações difíceis. Como é que você vai ficar enfiada dentro da casa de uma pessoa que não gosta de você? Vai ficar vendo a pessoa todo dia que não gosta de você? Vai ficar criando situações que te colocam afrontando a outra e a outra afrontando você? Você é responsável por isso. Você não pode esperar que a outra faça isso. Então, fique próximo, mas não tão próximo. A gentileza, não a gentileza hipócrita. O cuidado no tratar, o cuidado em não estar muito próximo, porque ali ainda não dá para estar muito próximo, não se faz milagre do dia para noite. Lembra que eu falei? Não se faz milagre do dia para noite, é preciso o tempo, gente, o tempo é maravilhoso, o tempo vem como dádiva para quem tem boa vontade. Então, Senhor, eu quero consertar isso, e eu quero guardar no seu tempo, me ajuda a fazer a minha parte, para que no tempo certo eu colhe os frutos, e os frutos vão vir. Tem que limpar o coração, eu tenho que me libertar da mágoa, eu tenho que esquecer do coração mesmo aquilo que me fizeram. Quando eu falo assim, esquecer, eu sou humano e não tenho amnésia, correto? Eu não consigo, eu não tenho amnésia ainda. Se acaso você lembrar daquela atitude daquela pessoa para com você, se lembre com complacência, com piedade. Pobre pessoa agiu daquele jeito. Eu não queria estar no lugar dela. E não ter para com ela nenhum ressentimento. Esquecer não é possível. Nós não estamos ainda nesse ponto. Mas esquecer é lembrar do fato sem ligar a ele nenhum sentimento ruim, desequilibrado. Aí sim está um ponto certo de você transformar aquilo que era ruim numa coisa boa. Então, gente, quanta coisa besta acontece com a gente, nós deixamos acontecer. Tem gente que se acaba
põe a perder relações só por causa do orgulho que ela quer estar certa, não, eu que estou certo, discussões acirradas e muitas vezes acerca de assuntos bestas, fúteis, religião, futebol, crenças, enfim, né? Só porque eu quero ter razão. E só para encerrar, eu tenho também uma historinha que, na verdade, depois culminou quando a pessoa estava mais madura, dizendo assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Não é bacana isso? Então, quando nós pensarmos em discutir de forma inútil, em gerarmos energias desequilibradas, crostas, criando egrégoras desequilibradas no ambiente em que eu convivo, pense, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, onde somos obrigados a estar convivendo de forma mais próxima com as pessoas, e nem por isso as pessoas vão se tornar diferentes, ou nos amar mais, ou nos amar menos, mas a oportunidade do relacionamento, da convivência é bendita, porque eu posso estar transformando aí muita coisa. Depende de mim, da força de vontade que eu tenho, das orações que eu faço pelos meus inimigos pregressos, pela busca que eu lanço frente aos meus amigos espirituais para que eles me ajudem, para a humildade de saber que eu não sou ninguém sozinho. Enfim, quando eu busco uma casa espírita, eu busco com o propósito de me tornar uma pessoa melhor para fazer pessoas melhores também. Não tem que ser só eu, egoísta, me fazer melhor. Eu tenho que botar em prática o bem que eu aprendo. Eu tenho que botar à tona a transformação boa que está existindo em mim, através dos meus exemplos, através da minha boa vontade, das minhas atitudes. E se caso se caso eu falhar e não deu certo, persista, faça mais uma vez. Tente ser uma pessoa melhor sempre, ame os seus inimigos. Muitas vezes aquele inimigo ele não vem tão de forma ferrenha, mas ele vem te testando na sua paciência, nas suas limitações. Vem como um parente difícil, alguém com quem você tem que conviver a vida inteira, um pai doente, uma mãe doente que requer atenção constante, um agregado que chegou através de uma relação dos seus filhos com outras pessoas, e aqui são outras famílias, e ninguém convive com ninguém à toa. As experiências chegam na hora certa. E se a dor bate à sua porta, bendiga Deus pela dor, porque ela está com certeza te chamando a atenção, te dando a oportunidade de refazer coisas que não estão muito boas. Então eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando com vocês aqui hoje, né? Vamos parar com esse negócio de provar que eu sou melhor, que eu sou, né, que eu tenho razão, e fica ali uma vida inteira, um provando pro outro que é melhor. Isso é orgulho, não leva a nada, né? Quantos casais se perdem porque daquele início de sentimento bom gera uma concorrência, uma disputa descabida, né? E a dor de uma palavra grotesca que foi dita fica morando no seu coração por anos, e que em cada discussão você traz à tona aquilo. Já está na hora de esquecer, já está na hora de passar por cima, não perca tempo. Nós estamos numa nova era, necessitando, gritando pela transformação. E eu digo a vocês, não tem coisa melhor do que você se vencer. Não tem coisa melhor do que você reconhecer que precisa mudar. E que você busque caminhos, busque situações para essa mudança, e ela vai vir. O auxílio não vai faltar. Então, muito obrigada a todos, que vocês reflitam sobre o que nós acabamos de falar. Não sei nada, eu estou passando o que me é dito para ser dito, o que me estão me instruindo os meus amigos espirituais, e eu sou grata que nesse começo de semana a gente possa estar falando sobre como é que se diz? Esse vírus perigoso que é o sentimento ruim que habita no nosso coração. O maior inimigo está dentro de mim. E eu tenho que identificá-lo para poder combater. Se o meu orgulho não deixa identificar esse inimigo, eu nunca vou combatê-lo. Por favor, pensem bem nisso. Muito obrigado, que o Senhor nos faça pessoas de bem e que não tenhamos inimigos em nossos corações. Se existe alguém que não nos queira bem, que esse assunto seja dele e não nosso. Façamos a nossa parte, que assim seja. Graças a Deus, muito obrigada.
Neste momento, vamos fechando os nossos olhos, respirando calma e profundamente, nos unindo em pensamento e em sentimento para as nossas vibrações de hoje. Também separamos um copo d'água para ser fluidificada. E assim, com a figura de nosso Mestre querido, nós iniciamos a nossa vibração. Pedimos a nosso Mestre Jesus, a nosso Pai Criador de infinito amor, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, nossos mentores, ao nosso querido irmão Estevão, ao nosso irmão Rodolfo, que sempre nos acompanham nos trabalhos da nossa casa, que possamos nesse instante, nessa união de pensamento, de coração, pedir por nossos irmãos que necessitam de luz, de paz, de tranquilidade e equilíbrio, para que possam passar pelas aflições tão necessárias para o nosso adiantamento moral. Pedimos força, Senhor, para que possamos passar pela tormenta e alcançar a luz. Pedimos por todos nesse instante que estejam em sofrimento, em dificuldades, em enfermidades, que as suas dores possam ser suavizadas pelo bálsamo de suas bênçãos, Senhor. Agradecemos imensamente por essa oportunidade de hoje, de estar aqui com o Mestre Jesus, com o nosso querido Seu Mário, que veio nos presentear com as suas palavras de amor, de ensinamento. Obrigado. Nós agradecemos também, Pai, por podermos estar aqui reunidos através da internet, para que possamos em pensamento, em sentimento, vibrar por nossos irmãos e também a possibilidade dessa troca de conhecimento. Nós pedimos por todas as casas de oração, por todas as comunidades religiosas, por todos os locais de socorro e auxílio ao próximo, pelos hospitais, as maternidades, os asilos, os presídios. Que o amor de nosso Mestre Jesus possa envolver todos esses locais. Que a nossa querida Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, possa estar ao lado de cada um de nós, nos auxiliando nas nossas provas da vida. Nós agradecemos imensamente ao nosso anjo da guarda por estar sempre conosco. Obrigado, querido amigo. E assim nós pedimos por todos aqui presentes, seus familiares e amigos, por todos aqueles que irão assistir posteriormente a essa palestra, que sejam envolvidos nesse amor, nessa luz, nessa paz infinita de nosso Mestre Jesus. Que todas essas bênçãos de amor e luz possam chegar em todos os lares, todos os locais de trabalho, chegando no coração de
todos os nossos irmãos, pedindo que a equipe médica espiritual, ao Dr. Bezerra de Menezes, que possa continuar nos auxiliando nos tratamentos de tantos irmãos enfermos, que possa auxiliar as equipes médicas que acompanham, que possa auxiliar, Senhor, a todos aqueles que estão procurando o tratamento, o medicamento, a vacina, todos esses irmãos que vieram incumbidos do plano espiritual para auxiliar nessas áreas. E que a cada novo amanhecer possamos florescer, possamos ser como pontos de luz onde estivermos, onde passarmos, aprendendo a levar o amor e deixar espalhado ao nosso redor como pontos de luz, que possamos transmitir através do nosso olhar, das nossas atitudes, esse carinho, essa luz, essa paz, levando um conforto, uma palavra amiga a quem necessite. Enviamos o nosso abraço nesse instante, nosso abraço fraterno a todo aquele irmão que necessite. E assim nós vamos agradecendo e encerrando a nossa atividade de hoje com a oração que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Nós agradecemos a nossa querida Cleo por estar conosco em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, por essa palestra de luz, essa palestra de amor que vem abrir a nossa mente e o nosso coração. Obrigada, querida Cleo. Obrigada a cada um de vocês pela presença. Que Jesus, que Deus, nosso Pai, os abençoe infinitamente. Boa noite. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando
que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para